Pronto. Opa, tudo bom com vocês? Espero que tenham passado uma belíssima semana, que ontem tenham se divertido muito aqui na República de Chacota do Sul. Tá complicado, triste esse país, mas a gente não pode negar que se diverte um bocado. E hoje nós temos mais uma live literária, né? Como toda quarta-feira. E para essa nossa conversa de hoje, no Facebook, no YouTube, eu preparei um papo a respeito de Fernando Pessoa, né, o seu heterônimo Álvaro de Campos, principalmente o poema em linha reta. Né? O Álvaro de Campos é o heterônimo que eu mais gosto do Pessoa, enfim, né? E acho que é um poema que tem muita coisa interessante para a gente conversar, para nós podermos discutir um pouquinho. E como base, eu vou utilizar alguns autores. Né? Um deles é esse José Paulo Cavalcante Filho, né? Fernando Pessoa, uma quase autobiografia, que é um livro muito interessante no qual o autor pretende fazer, escrever a biografia do Fernando Pessoa por meio da própria obra de Pessoa. Então ele vai recortando e montando uma série de versos, trechos de escritos de prosa do Pessoa para montar um perfil biográfico. É um livro muito interessante que vale a pena conhecer. Outro livro que eu utilizo é esse, que é um clássico de João Gaspar Simões, Vida e Obra, de Fernando Pessoa, né? Mais do que a biografia de Pessoa, o João Gaspar Simões pretende contar a história da geração de Fernando Pessoa, né? Ou seja, esse começo do modernismo português. Né? E é um livro, não sei se há reedição, essa daqui é uma edição antiga, não tenho a data aqui, não tenho a data, né, da Bertrand, lá de Lisboa, né, e é uma obra que vale a pena. Se encontrarem, comprem, porque o João Gaspar Simões é realmente um autor de primeira grandeza. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho isso, que está cobrindo. Pronto. Essa coisa de trabalhar com duas câmeras. E depois, para tentarmos falar um pouco sobre a presença do homem na modernidade, a minha base será o querido Sigmund Freud, né? Principalmente no seu livro Mal-Estar na Civilização, né? Que vai nos dar alguns dados, alguns fundamentos para podermos entender um pouquinho essa voz poética do Álvaro de Campos, né? Frente à realidade que ele enfrenta. Para podermos falar um pouquinho sobre o Fernando Pessoa, é inescapável conversarmos também a respeito da heteronímia. Né? Fernando Pessoa, muito criança ainda, na África do Sul, ele nasceu em Portugal, mas foi para a África do Sul depois da morte do seu pai. A mãe de Pessoa casou em segundas núpcias, foram para Dublin, na África do Sul, e lá ele estuda, né, tem uma formação em língua inglesa, e muito criança ele já se corresponde consigo mesmo. Né? Os seus biógrafos dizem que ele, garoto de 7 anos, escrevia cartas em inglês, né? Assinava com outro nome, colocava no correio para seu endereço, e o jovem, o menino Fernando Pessoa, recebia essas cartas, lia e respondia como Fernando Pessoa para este outro eu. Né? Colocava no correio, recebia, ele tinha uma correspondência intensa consigo mesmo ou com esse amigo imaginário, coisa comum em crianças, mas não nesse nível. Né? Eu acho que todo mundo em criança teve seu amigo imaginário, mas eu nunca vi ninguém se correspondendo nesse nível. E às vezes ele escrevia em inglês, respondia em francês, que ele era multilíngue, enfim. Né? A questão é que logo criança ele tem esse desdobramento,
vamos dizer assim, da sua personalidade, e na fase madura, ele já adulto, ele cria efetivamente heterônimos, né, com vozes muito próprias. São localizados 70 heterônimos e semi-heterônimos, né? Ou seja, personas ou personagens com voz própria, como Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, né? Além do Fernando Pessoa ele mesmo, e outros tantos que estão esparsos, escreveram alguma coisa que se confunde um pouco com o próprio Fernando Pessoa. Eu já vi muitas teorias a respeito de heteronímia. Né? Teorias não literárias. Existe teoria psicanalítica, né, tentando explicar o porquê desse desdobramento da personalidade pessoana, tentando imprimir no Fernando Pessoa uma espécie de esquizofrenia. Né? Enfim. Mas tem aí algumas outras teorias, tem teorias espíritas, por exemplo. Né? Eu já vi kardecistas defendendo a ideia de que esses heterônimos eram comunicações do outro mundo e tudo mais. Tal. Eu tenho cá as minhas dúvidas a respeito dessa teoria. A psicanalítica até pode ser, né? Ainda que eu não isso tiraria do próprio Pessoa a responsabilidade da sua criação em si. E o Fernando Pessoa, ele criou um mito ao seu entorno. Né? Na teoria espiritualista, bebem muito porque na ideia de que ele, Fernando Pessoa, tinha uma relação com esse espiritismo. Fernando Pessoa era um cara metido em mística, ele se considerava da ordem templária, cavaleiro de terceira ordem. Tem documentos dele falando que é um seguidor de Molay, né, o criador da ordem templária. Ele se considera um cristão agnóstico, né? É um inimigo voraz da Igreja de Roma, enfim, né? Mas metido ali nessas coisas meio místicas e pseudo-metafísicas, ele desenhava mapas astrais, né? Então tem também essa coisa um pouco da astrologia, né? Mas o Fernando Pessoa, num determinado momento, conta que ele chega em casa depois de uma carraspana clássica, ele era chegado de uma cachaça, morreu de cirrose, inclusive. Ele chega em casa e lá no alto, né, no quarto dele, onde ele morava, onde ele escrevia, ele diz que é possuído, né, por um ente qualquer, por uma entidade qualquer, perde a consciência e é a sua noite triunfal. Né? Nesta noite, ele teria recebido Ricardo Reis, né, que é o líder de todos os heterônimos, né? E em uma noite ele escreve todo o seu Guardador de Rebanhos, que é um livro imenso, né? E de quebra, né, mais uns 2 ou 3 poemas de Álvaro de Campos, a Ode Triunfal, a Ode Marítima e o poema Em Linha Reta. E depois dessa noite triunfal ele apaga, dorme, né? E quando acorda, tem aqueles papéis todos, e ele nota que os poemas estão escritos e ele não precisaria mudar uma vírgula, e os poemas são publicados tais quais haviam sido escritos nessa noite de possessão heteronímica. Né? E todo mundo acredita nisso. Depois da morte de Pessoa, em 45, alguns meses depois, descobre-se o baú dos guardados do poeta. Né? E ali tem todos os seus papéis, inclusive os originais do poema Em Linha Reta, da Ode Triunfal, da Ode Marítima e do Guardador de Rebanhos.
inteirinho corrigidos, escritos e reescritos e mudados e alterados, né? Ou seja, o Fernando Pessoa inventa essa bela história de que ele é possuído pelos espíritos dos heterônimos, afinal de contas, cumprindo com aquilo que ele mesmo diz na sua autopsicografia. O poeta é um fingidor, né? Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Né? Então, o Fernando Pessoa é um fingidor. Né? E, claro, cada heterônimo criado, né, ele desenha um mapa astral. Né? Tem o seu signo, o seu ascendente, a lua nisso, né? Escorpião naquilo, enfim, não importa muito. Particularmente que nem ninguém nos ouça, eu acho uma bobagem sem tamanho, né? Mas estou falando baixo para ninguém escutar. Mas ele faz isso, primeiro, porque acredita. E segundo, porque a partir desse traço de personalidade astral, sígnica, enfim, ele determina mais ou menos a voz que esses heterônimos terão, né? O modo de escrita. Esse é um tema mais de curiosidade que eu não entrarei aqui. Né? Eu vou tratar principalmente do poema em linha reta, que é um poema que eu gosto muito do Álvaro de Campos. E esse poema geralmente é lido de uma forma muito dura, muito pesada. Eu lembro de uma adaptação de um músico brasileiro, eu não lembro o nome dele, isso no final dos anos 80, ou começo dos 90. Ele tem um disco chamado Tubarões Voadores, né? Fez um grande sucesso naquele período, e ele faz uma gravação musicada do poema em linha reta, num ritmo um pouco punk, agressivo, e é geralmente como é lido, né? Nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo, né? Uma coisa dura, agressiva, que me parece uma forma ruim de se ler esse poema. Então, primeiro eu vou ler o poema para depois conversar sobre ele. É o seguinte: poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços dos fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, eu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Perdão. Não, são todos o ideal, se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil?
Ó, príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, porém ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Eu acho que o tom do poema Linha Reta é esse tom de ironia, né? Fernando Pessoa, Álvaro de Campos utilizam um recurso linguístico, uma figura de retórica chamada ironia. A ironia vem do grego ironeia, né? Significa simulação. E é um processo, na verdade, de inversão. Né? Nós afirmamos uma determinada coisa, queremos dizer o seu contrário. Né? Nós utilizamos ironias exatamente para tentar menosprezar o outro. Né? Se alguém está com uma roupa muito feia, nós falamos, nossa, tá bonito hoje, hein? Né? Essa inversão querendo dizer o oposto daquilo que é afirmado. E a voz poética simula, né, aqui uma autodepreciação, né, querendo dizer o seguinte: eu me considero vil, eu não conheço quem levou porrada, só eu levo porrada, né? Todos os outros são príncipes da vida, eles podem não ter sido amados, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca foram. Só eu sou ridículo, né? Na verdade, quando ele atribui a si esses valores ou falta de valores, ele diz que os outros, né, aqueles sobre os quais ele fala, né, estão que têm essas qualidades negativas todas, né? E é uma forma que Álvaro de Campos tem de revelar a hipocrisia social, a hipocrisia do homem, né, localizado em um determinado meio social. Esse é o ponto de partida. Né? Nós entendermos que o que Fernando Pessoa, Álvaro de Campos nos faz é, de forma irônica, desvelar a face da sociedade, atribuindo a si os defeitos desta mesma sociedade. Né? E para entendermos como isso funciona, vamos notar o seguinte: na primeira estrofe, né, na qual ele diz: nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo, e eu tantas vezes reles, eu tantas vezes parasita, eu indesculpavelmente sujo, eu que não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tenho sido ridículo e absurdo, eu que tenho enrolado os pés nos tapetes das etiquetas, eu que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, eu que sofro enxovalhos e calado, né? E quando eu não me calo, eu sou mais ainda ridículo. Eu que tenho sido cômico, eu que sou paquerado pelos moços dos fretes, eu que faço vergonhas financeiras, eu que me agacho na hora do soco, eu que sofro angústia das pequenas coisas ridículas, né? Eu. Né? Essa primeira estrofe inteira é construída em cima deste eu, né? Ou seja, a voz poética, e não vamos confundir voz poética com poeta, com escritor, né? Voz poética é uma ficção. Essa voz poética primeiro centra-se numa carga imensa de autodepreciação e de autoironia, né? Para poder encerrar essa estrofe com eu verifico. Né? Ou seja,
tudo aquilo, todas as ações que eu cometo, eu me enrolo, eu sou ridículo, eu cometo vergonhas financeiras, eu sou covarde, eu isso, eu aquilo, né? Todas as questões pessoais, que são as ações individuais, essas ações, este homem, este ser, né, que age dessa forma, tem a capacidade racional de verificar. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Né? E é a chave com a qual ele diz tudo isso que eu digo, né? Eu percebo que os outros não têm. Né? Os outros, muito pelo contrário, são melhores em tudo. Né? E na segunda estrofe, ele diz o seguinte: toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. O outro nunca sofreu enxovalho. Nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Né? Ou seja, nessa segunda estrofe, a ironia vem pela supervalorização das qualidades que aparentemente são ausentes neste outro. Né? Este outro não tem um ato ridículo, não sofre enxovalho, é sempre um príncipe, alguém elevado, alguém melhor que os outros. Né? E o que Álvaro de Campos nos diz neste poema é que este outro, tão superior, este outro sem erros, né? Este outro tão melhor do que a mim, né? Tão cheio de erros, ele, na verdade, ao assumir uma posição de príncipe elevada, superior ao eu que fala, né? Ele está se desumanizando. Não passa de uma aparência. E a ironia do poema revela exatamente isso. Né? Tudo o que eu vejo no outro é uma mera casca vazia, porque o bom, a beleza, as verdades, a competência, a capacidade são discursos sociais. E esses discursos sociais servem para disfarçar ou mascarar, vamos dizer assim, né? Para mascarar a própria incompetência, a própria incapacidade. E, finalmente, na terceira estrofe, que ele fala: ó príncipes, meus irmãos, ao encontro do eu com o outro. Né? Ó príncipes, meus irmãos. Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Né? Aqui ele diz: eu, cheio de erros, vocês são meus irmãos. Me lembra o Baudelaire, né? Hipócrita leitor, meu igual, meu irmão. Né? Você, príncipe tão perfeito, é o meu irmão, príncipes, meus irmãos, e sou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Onde estão as pessoas verdadeiras, com os seus erros, né? Com a sua mesquinharia, com os seus desejos pequenos, né? Que não vivem simplesmente pela aparência. Né? Então nós temos aqui uma estrutura de um poema dividido em 3 partes. E cada uma dessas partes revela um pouco a face daquilo que o Álvaro de Campos nos diz. Né? Então nós temos o eu, que se autodeprecia para revelar a hipocrisia do outro, que se apresenta sempre como perfeição, e finalmente a união entre este eu e outro. Né? Escuta, eu estou farto deste discurso de que vocês são melhores, onde há gente nessa vida. Né? O que o Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, nos diz é o seguinte: olha, no meio social, o que tem acontecido, ou o que acontece, é que o homem tende a tentar adaptar-se, né, àquela exigência da sociedade.
no meio social, eu uso uma máscara para ser aceito. Eu lembro do filósofo Zygmunt Bauman, né, que não fala do modernismo e da modernidade, fala da pós-modernidade, né, ele é bem recente, a modernidade líquida, mas o Bauman tem uma frase interessante. A opção do homem é modernizar-se ou perecer. A opção do homem é entrar neste fluir social e adaptar-se a este fluir social e moldar-se de acordo com a exigência deste fluir social, a realidade líquida, ou então ele perece, ou então ele não tem participação. É terrível isso, né? Porque nós notamos esse discurso vazio em quase todas as situações do nosso cotidiano. E em quase todas as áreas do nosso cotidiano. Nós vamos chegar um pouquinho nisso mais adiante. Né? A questão é que este homem, que o Álvaro de Campos nos demonstra, ele apresenta, né, essencialmente uma natureza dupla e contraditória. Por um lado, como fruto da modernidade, como fruto de um pensamento de ascensão de classe social pequeno-burguesa com o romantismo, né? Ou seja, lá no século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, molda-se uma consciência de individualidade, né? E a ascensão de uma classe pequeno-burguesa que ascende socialmente na questão financeira. E essa classe que ascende financeiramente, ela tem condições de adquirir bens de cultura, mesmo que ela não compreenda esses bens de cultura. Vou tentar explicar melhor usando o José Ortega y Gasset na Rebelião das Massas. O Ortega y Gasset diz o seguinte, tá em algum lugar aqui, eu não vou pegar agora, mas ele diz o seguinte, como uma paráfrase, que este pequeno burguês que ascendeu socialmente, ele tem o poder de compra e um poder de consumo, mas ele não tem o gosto de uma classe tradicional que é aristocrata. De modo que, como ele tem o poder de compra e de consumo, ele pode comprar os bens de consumo que lhe dão a aparência de pertencer a uma aristocracia. E Ortega y Gasset aí vai desenvolver a ideia de por que todos os lugares, isso em 1920, 30, todos os lugares estão cheios. Os museus estão cheios, os hotéis estão cheios, né? As livrarias estão cheias, há uma quantidade de bens culturais sendo oferecidos para um consumo cada vez maior, e essas pessoas consomem isso considerando que este bem cultural é tão descartável quanto a roupa que usa ou quanto a louça que ele vai utilizar ou qualquer outro bem de consumo. Hoje nós podemos falar dos nossos celulares, né? Que troca-se de celular a cada 6 meses e gente que se endivida brutalmente para ter um celular de 10 mil reais, mas não tem condições financeiras para isso, na verdade, mas precisa ter aquele índice de status, né? É mais ou menos este ser pequeno burguês que o Álvaro de Campos ironiza. Né? Então chamam de príncipes, são todos príncipes na vida. E essa questão social é muito marcada quando ele nos diz, ainda na primeira estrofe, né? Eu que tenho enrolado os pés
publicamente nos tapetes das etiquetas, né? Das boas relações sociais. Eu me atrapalho completamente em cumprimentar os outros e saber me relacionar com os outros, né? De modo que este comportamento individualista, egoísta, ele surge no romantismo, né? Na ascensão do romantismo. E isso entra com uma força imensa na modernidade, ou naquilo que nós chamamos na literatura de modernismo, né? As pessoas no modernismo começam a se ver envolvidas pela técnica, começam a se ver envolvidas pela rapidez das relações, pela fatuidade das relações, né? Até as próprias relações humanas passam a ser descartáveis e desprezíveis, né? Elas passam. Então, esta ideia, né, do duplo desejo. O primeiro, deste eu que quer ser diferente dos demais, ou seja, eu preciso ter algo que me coloque ou me distingua dessa sociedade, né? E essa relação com a sociedade é demonstrada, né, na relação. Ué, o que aconteceu aqui? Nessa relação. Só um minuto, por favor. Voltou? Não. Eu acho que eu caí no YouTube. Eu acho que eu caí no YouTube, não sei o que aconteceu. Mas eu vou continuar direto só no Facebook, então, e depois eu publico, né, o vídeo no YouTube. Desculpem a interrupção. Eu estava onde? Nessa. Assim, essa relação do homem com a sociedade, né, deste ser diferente ou dessa ideia de pertencimento, surge na relação de adjetivos negativos que o Álvaro de Campos nos dá na primeira estrofe, né? É parasita, é sujo, não toma banho, é ridículo, tropeça nos tapetes das etiquetas, é cômico as criadas de hotel. E olha só, ele coloca a criada de hotel como um status social abaixo do dele, e ele é cômico ainda às criadas de hotel, né? Ele é paquerado pelos moços de fretes, que são os bichês, né? Ele passa por vergonhas financeiras, ou seja, ele não tem par nisso tudo no mundo, mas ele sabe, né, que esse ser diferente que ele pretende se dá pelo negativo, né? E ao mesmo tempo em que existe essa tentativa de fazer-se diferente, né, do meio social, a partir de determinados elementos, né, este homem também tem o desejo de pertencimento ao meio social, né? Então, este homem faz qualquer coisa para mostrar-se diferente, porém, desde que ele possa pertencer a um determinado grupo, né? E para isso, né, ele se desumaniza, ele perde o seu caráter de indivíduo, de individualidade. Os elementos que ele apresenta são elementos de compartilhados pelo grupo apenas, né? E daí o Álvaro de Campos nos dizer que né, estou farto de semideuses onde há gente no mundo, né? E mais adiante ele diz, eu quero ouvir uma voz humana, né? Não uma voz que repita e reproduza um discurso conhecido em todos os lugares. E então ele coloca essas dualidades, né,
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Porque pecados todos têm. Agora, ser infame, eles não admitem, né? Que contasse não uma violência, mas uma covardia. Porque a violência está relacionada à ideia de uma qualidade, né? A violência como uma agressividade de conquista de alguma coisa, uma conquista social, né? Eu vou e conquisto aquilo que me é de direito, e não uma covardia de recolhimento, né? Não são todos o ideal, né? E a palavra ideal é grafada aqui com inicial maiúscula, né? O ideal. O ideal é uma abstração. O ideal não existe de forma concreta. O ideal é uma ideia abstrata, né? Que nos é colocada como modelo a ser seguido, mas é absolutamente inalcançável. Exatamente porque é abstrato. Se essas pessoas são o ideal, né, eles são apenas uma fumacinha, né, que se desfaz quando frente à realidade, né? Olhem só o que acontece. Nós temos o homem, né, inserido em um paradoxo. Por um lado, eu, homem, na sociedade moderna do século XX, carrego valores que me impulsionam para ser diferente dos demais. Por outro, eu tenho todo o desejo de pertencimento a um determinado grupo. E eu, homem, estou dividido neste paradoxo de ser diferente e pertencer. Né? E esse é o próprio sistema. Né? Eu preciso ter a minha individualidade, mostrar valores, mas esses valores não podem ser os meus valores. Esses valores têm que ser os valores que os outros idealizam para que eu possa conseguir alguma coisa. Né? É uma visão que anula o eu verdadeiro dos homens, né? E passa assim a viver como mera aparência. Eu acredito que nós encontremos isso em quase todos os lugares nos nossos dias. Né? Eu lembro dos tais coletivos, né? Que aquele que pertence a um determinado grupo, seja qual seja, né? E ele destoa um pouco do discurso formal oficial daquele determinado grupo, ele é considerado como excluído ou um traidor e é cancelado. Aconteceu com aquela feminista, lésbica, Camille Paglia, muito obrigado. A Su sempre aqui me lembrando os nomes. A Camille Paglia, né? Que é uma intelectual de primeira grandeza, é excelente, tem um livro fora de série intitulado Personas Sexuais. Espero que relancem esse livro, está esgotado há muito tempo. E a Camille Paglia sempre defendeu o direito das mulheres e o direito da identidade sexual, enfim, né? Não era esse o problema dela. Mas, de um determinado momento, esta feminista lésbica, afirma que a mulher deveria preocupar-se em formar sua família antes de inserir-se no mercado de trabalho e buscar o seu desenvolvimento profissional ou seu sucesso profissional. Ela afirma isso em uma entrevista, né? Que primeiro tenha seus filhos, não espere para depois, e depois insira-se no mercado de trabalho, depois conquiste o que você precisa. Essa
reação, essa fala da Camille Paglia, criou sobre ela uma pecha, né, de ser uma traidora da causa. Quando, na verdade, ela estava muito mais preocupada, ou está muito mais preocupada, com a saúde da mulher, né, do que com a saúde mental, inclusive, da mulher. É o que ela diz nessa entrevista. Procurem no Google, é fácil de encontrar, porque ela percebe que esse desenvolvimento dentro de um grupo e da concorrência que se faz dentro de um grupo masculino acaba criando obstáculos e problemas seríssimos para a própria mulher. Né? Então, a Camille Paglia, que é uma mulher engajada, né? Teve um discurso sempre engajada, quando escapa um pouco daquele discurso esperado, padronizado, né? De um grupo efetivo, ela é imediatamente acusada de traidora e excluída. A mesma coisa acontece com grupos, seja de esquerda, seja de direita. Né? Qualquer pensamento racional que entre em questão, seja em valores políticos, seja em valores ideológicos, seja em valores estéticos, né, de dentro de um determinado grupo, faz com que se crie um rótulo, né, em cima daquela pessoa que discordou. Isso em estética acontece muito. Grupos conservadores esperam que você goste apenas de arte figurativa, né, e tem verdadeiro horror, e tenha verdadeiro horror à arte abstrata, né? Ou a arte pós-abstrata que já existe. Né? Acham que o figurativo, o realismo figurativo, seria a expressão mais alta da arte, né? E o abstracionismo uma coisa meio neurótica. O que é uma bobagem sem tamanho. Né? A arte em si é contestadora em todos os momentos. A arte, ela quebra a expectativa em todos os momentos. Né? Em todos os momentos, mas até o Davi do Michelangelo, pois é, até o Davi do Michelangelo. Né? O Michelangelo, quando cria o Davi, e expõe aquele Davi gigantesco, né, mais de 2 metros de altura, alto, adulto, forte, né, com musculatura definida. Quando aquilo vai a público, a população tem o desejo e quase que destrói aquela estátua. E destrói aquela estátua porque o Michelangelo a esculpe não de uma forma realista. A forma realista é a referência que se tem do texto bíblico do Davi. Um menino franzino, pequeno, de 12 anos, por aí, né? Moreninho porque está lá no campo cuidando de cabra, o mais fraco dos 7 filhos, né? E esse menino fraquinho, raquítico, que derruba o gigante Golias. E Michelangelo faz o quê? Ele cria um Davi gigantesco. Né? Um Davi que é pura força, né, muscular. Né? E isso é um rompimento com a expectativa de realismo que se tinha em relação à arte. Ele rompe com a expectativa. E ao romper com a expectativa, ele quebra um paradigma. E ao quebrar um paradigma, cria uma reação imediata de repulsa. Né? Então a arte nunca é simplesmente uma reprodução do real, mas uma visão do indivíduo sobre esse real. Né? Eu fiz esse desvio simplesmente para demonstrar como o discurso de grupos fechados, se você romper com esse discurso, você é excluído. Se você quebrar esse discurso, você é visto quase como um traidor da causa. Isso se dá em estética, se dá em política, se dá na escola, se dá em educação. Não é? Então, só se é diferente, né, e correto se o homem partilhar da aparência das coisas. E o Álvaro de Campos, aqui, né,
eles nos diz exatamente isso. Né? Aquele homem que está inserido no contexto social, ele se molda dentro deste contexto social, utilizando uma série de recursos, que são os códigos linguísticos, que é o seu discurso, que é o código de vestimenta que ele utiliza, que são os modelos sociais de comportamentais aceitos, né? Esses aspectos, né, são aqueles que irão moldar a aceitação do homem dentro de uma sociedade ou dentro de um grupo social, né? E aí cria-se diversas cisões. O Álvaro de Campos, né, ele cria a sua ironia exatamente para mostrar o seguinte: eu sou o todo errado, né? Mas vocês que fazem tudo isso são pelo menos hipócritas. Né? Vocês não querem reconhecer que são falhos. Né? E tem um segundo passo para a interpretação. O Álvaro de Campos se coloca como ridículo, como reles, como vil, como parasita, como incapaz de ter relações sociais padronizadas, vamos dizer assim, exatamente porque ele é um poeta. Ele não faz parte do padrão de comportamento. A forma como Álvaro de Campos Fernando Pessoa vê a realidade é uma forma extremamente íntima que retira os véus dessa realidade. Né? A palavra poética demonstra, assim, uma essência verdadeira maior do que o discurso comum do cotidiano. Né? O poema trabalha, o poema em linha reta, trabalha com essa relação do eu íntimo com o mundo. Este eu que não se encaixa naquilo que é esperado como comportamento aceitável. Né? E o poeta tem um comportamento geralmente inaceitável. Né? E esse comportamento, eu não falo nem o comportamento de ser transgressor ou underground ou qualquer outra coisa. É simplesmente porque ele olha a realidade e vê outras coisas por trás da realidade aparente. Ele vê mais a essência das coisas. Né? Tanto que a frase que ele usa, o verso, eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso falar com os meus superiores? Veja bem, um pouco antes ele usa todos são príncipes na vida. E agora ele, cara, eu que tenho sido ridículo, mas não fui traído, como posso me dirigir aos meus superiores? Esses superiores idealizados, que olham para o poeta, que olham para este homem da estética como um ser inferior e inútil, que olha para a arte como algo inútil. Falar baixinho de novo para que ninguém nos ouça. Não por acaso que houve uma ideia de Jerico de fazer um acervo de obras desviantes lá na Secretaria da Cultura, porque consideram aquilo que não concorda com seu discurso algo perigoso. Não por acaso, né? Em um período histórico não muito antigo, né? Eu penso na Alemanha dos anos 30, havia exposições do que eles consideravam arte degenerada, a arte que não segue o padrão idealizado de uma determinada sociedade. Né? Ora, como eu que consigo perceber o que está por trás desse discurso, eu que consigo perceber a falsidade desse discurso, como posso me dirigir a esses superiores ideais? Eles me expulsam. Né? De modo
que este sujeito poético do Álvaro de Campos tem uma autoconsciência, né, muito intensa do seu papel. E eu imagino aqui um pouco o Freud no Mal-Estar da Civilização. O Freud, no Mal-Estar da Civilização, ele diz o seguinte, aliás, a teoria do Freud diz o seguinte, que nós temos a tendência de buscar o prazer e fugir da dor, né? E é o natural, é o normal, né? Escapar da dor para buscar aquilo que me é prazeroso. A busca do princípio do prazer, como chama o Freud. Esse princípio do prazer, os maus leitores de Freud, e tem vários, confundem com sexo. Aliás, o Freud, se der bom dia, esse pessoal acha que ele está falando em sexo. Né? É uma coisa complicadíssima. É uma fissura, não do Freud sobre sexo, mas dos maus leitores do Freud sobre sexo. Né? O que demonstra que Freud tem uma certa razão. Quando ele fala em busca do princípio de prazer, ele fala da busca do eu me sentir bem comigo mesmo e onde eu me localizo, onde eu estou. Né? No entanto, no Mal-Estar da Civilização, Freud diz que essa busca pelo prazer, essa busca pelo princípio do prazer é inexequível. O homem não consegue atingir este princípio do prazer em hipótese alguma. E ele nos dá 3 razões. A primeira é a própria consciência, a autoconsciência da finitude do nosso corpo. Né? Ou seja, eu tenho consciência de que em um determinado momento eu deixarei de existir. Né? E aí, esse princípio prazer, não estou entrando em metafísica aqui, que não cabe, né? Neste momento não cabe, ou seja, a ideia da minha finitude é uma ideia que acaba anulando a possibilidade do meu prazer. O segundo ponto é o mundo externo como uma força destruidora. Né? Ou seja, todos os obstáculos, todos os dilemas naturais, inclusive, né? Ou seja, a pressão que este mundo natural exterior provoca sobre mim. O simples fato de sair de casa no meio de uma pandemia é uma agressão que o meu corpo sofre de um mundo natural. E isso me afeta, e isso impede que eu tenha o prazer que eu gostaria de ter. E o terceiro ponto que o Freud coloca é a relação com o outro. Né? E o outro como aquele que é a negativa do meu eu. Né? Ou que exige uma série de coisas de mim que são inexequíveis, que eu também não consigo cumprir. Então o Freud fala, olha, o que nós temos aqui é um homem, né, que busca desesperadamente ser no mundo, né, que busca desesperadamente ter algo de bom à sua volta para sentir-se bem consigo e com o mundo, mas sofre pressão de si e de todo mundo e dos outros para que isso não aconteça. Né? E olha só, no primeiro ponto, a finitude consciente de si, né? Nós podemos encontrar aqui no Álvaro de Campos. Eu, tantas vezes redes, tantas vezes vil, tantas vezes indiscutivelmente parasita, eu que estou todo errado, eu que não consigo, que me enrolo nos tapetes das etiquetas, que sou ridículo frente às criadas de hotel. Né? A ideia da própria incapacidade de lidar e do meu limite. Né? O segundo ponto o mundo externo como força destruidora, né? E aí esse mundo externo é a própria condição social, né? Que não são só as pessoas, mas os ambientes os quais eu me ensino, eu que me enrolo nos tapetes das etiquetas, dos hotéis, né? Eu que não consigo lidar com a realidade
tal qual se apresenta para mim, e finalmente a relação com os outros, que se colocam como esse ideal acima, mais elevado, e acaba menosprezando este eu. Estou farto de semideuses. Eu queria escutar uma voz humana, né? E não há essa voz humana. É um poema extremamente pessimista, né? É um poema extremamente pessimista, mas é um poema sobre a falta de sentido de ser no mundo. É um poema sobre o eu não conseguir me realizar, né, enquanto ser em um mundo que é todo moldado por aparências, por falsidade, por exigências fúteis. Mais ou menos aquela coisa, né, que você vai numa entrevista de emprego e ali no RH, essa pequena maldição que criaram, perguntam para você por que você quer trabalhar nessa empresa. Bom, você nunca que vai virar para o seu futuro patrão e falar: eu vou trabalhar nessa empresa porque eu preciso de dinheiro. Né? Cria-se toda uma fantasia de que, pela minha qualificação, eu sei que posso colaborar com o desenvolvimento dos valores humanos dessa empresa, tendo em vista não sei o que, papapá. Balela! Balela! Isso não serve para nada. Mas, no entanto, é o discurso esperado. Né? Ninguém chega, olha, eu estou aqui pedindo emprego porque eu preciso de grana. Né? Eu quero chegar aqui tal hora, bater meu cartão tal hora, vai embora e vocês não têm absolutamente nada a ver com o restante da minha vida. Tudo bem? Se falar isso, você realmente não está dentro. Né? Ou seja, o mundo em si acaba exigindo das pessoas, né? Como nos fala o Caeiro, que usem máscaras. Não só máscaras sociais no sentido do Jung, né? Máscaras mais ou menos aceitáveis, não. Máscaras de hipocrisia e de falsidade. O Fernando Pessoa pega extremamente pesado. Né? Os príncipes da vida. E esse perder o sentido de ser no mundo, eu vou pegar só 2 trechinhos aqui de outros 2 poemas. Um é o Lisbon Revisited, né? E ele nos diz o seguinte, isso é a versão de 1923, tem uma posterior. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos, não me enfileirem conquistas das ciências, Deus meu, das ciências das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, como todo direito a sê-lo. Com todo direito a sê-lo, ouviram? Não me massem, pelo amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que haveremos de ir juntos? Né? E o poema segue. E aqui é muito curioso. Todos esses pontos que eu falei, né? Estética, moral, metafísica, estão nesse Lisbon Revisited. E o outro poema que eu gosto bastante, que é o Tabacaria, ele diz aqui em 2 trechinhos, né? Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando? Gênios para si mesmos. Isso é interessante. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão
ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais o que o Napoleão fez. Tenho apertado o peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta, e cantou a cantiga do infinito numa capoeira, e ouviu a voz de Deus num poço tapado. E mais para frente ele fala da relação metafísica. Ele vê da sua mansarda, do outro lado da rua, a tabacaria do Esteves, né? E de lá sai uma menina com um chocolate, e Álvaro de Campos nos diz: come chocolates, pequena, come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais do que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Esses trechos finais do Lisboa Revisitada de Tabacaria, só para tentar demonstrar um pouco que esses temas que nós trabalhamos no poema em linha reta se aplicam também em outros poemas e fazem parte deste mal-estar na civilização que o Álvaro de Campos nos apresenta. Eu que não consigo me localizar neste mundo de hipocrisia, falsidade, valores impostos que tentam me moldar a qualquer custo. Né? Um belo poema pessimista para a nossa quarta-feira. Né? Legal, gente. Eu agradeço. Enfim, é uma leitura assim, como sempre, né? Levantando algumas ideias, algumas linhas de raciocínio para tentarmos entender um pouquinho. Eu acho que o Fernando Pessoa valerá algumas outras lives. Ele é muito grande, ele é muito rico. Né? E eu li recentemente, inclusive, que foi lançada na Inglaterra uma nova biografia do Fernando Pessoa e dos seus heterônimos. Né? Foi lançada lá a semana passada, um catatal de 1.200 páginas, já é considerada a mais completa biografia de Pessoa. Né? Espero que chegue para nós aqui, né, nesta periferia, cada vez mais periferia do mundo. Né? Quem sabe esta biografia possa ser aceita e não fique num acervo de obras, digamos assim, não muito importantes. Né? Falou, gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu não sei se o pessoal que está no YouTube acompanhou pelo menos o áudio. Eu tive um problema no YouTube, a câmera desligou, não sei o que aconteceu, mas deixo aqui o recado que eu vou fazer o download do vídeo do Facebook e publicar no meu canal do YouTube. Eu agradeço cada um de vocês a presença hoje aqui. Vamos ver quem está presente. Eu acabei de inverter a câmera aqui também, eu sou ótimo. Né? Assunção Medeiros, tudo bom? Boa noite, Assunção. Boa noite. Como está? Sem a Assunção isso aqui não funcionaria nunca, viu? Maurício, tudo bom? Maurício, sempre presente aqui, que legal, cara. Sempre divulgando no grupo que ele gerencia sobre literatura, cultura, arte. Eu agradeço muito, Maurício, muito legal, valeu. Marlene Costa, boa noite, tudo bom? Amo suas lives. Eu fico muito feliz, Marlene, muito obrigado. A ideia é a gente conseguir
trabalhar um pouquinho a literatura. Vamos em frente, né? Libânio, tudo bom, meu querido? Como você tá? Faz tempo que eu não te vejo por aqui. João Batista Passos, grande abraço, como está? Mirti, tudo bom, Mirti? Como você está? Tudo em ordem? Que bom te ver por aqui também. Theo Alves, meu queridíssimo irmão, como é que você tá, rapaz? Né? Tô em débito contigo, viu? Eu sei disso. Né? Eu vou ler, vou te falar, fica tranquilo. Falo em público também. Rodrigo de la Santina, como você tá, meu caro? Vamos ver. Fabi. Com o Fábio Lanin, a noite ficou melhor. Obrigado, Marlene. Valeu. Rafael Iotti, grande abraço. Valmir de Souza, não me venham com conclusões. É isso aí. Valeu, Valmir. Muito bom. Kátia Pires, como está? Valeu, Fábio Lanin, parabéns. Valmir falou, valeu, Fábio Lanin, parabéns. Valmir sendo o professor de literatura que eu conheço há anos, mas é de altíssima qualidade. Esse comentário aqui valeu minha noite, cara. Valeu. Fabiana Alves, boa noite. Você também. Agradeço imensamente. E semana que vem teremos mais uma live, a quarta-feira. Ainda não sei exatamente o que farei. Estou pensando no Salman Rushdie. Mas eu acho que ele vai dar um baita trabalho, né? Então não é uma promessa, tá bom? Gente, muito obrigado. Agradeço demais a presença de vocês. Fiquem bem, boa semana, né? E até a próxima. Valeu.